Hoje a gente mergulha num tema super importante do direito de família brasileiro, a famosa pensão alimentícia. E a grande questão que fica no ar é: esse valor, que é essencial para a sobrevivência de alguém, deveria ser tratado como se fosse uma renda e, por consequência, pagar imposto? Vamos entender de onde vem essa discussão. Para começar, vamos direto ao ponto e quebrar um mito muito comum. Quando a gente ouve a palavra alimentos nesse contexto jurídico, a primeira coisa que vem à cabeça é, bom, comida, né? Um prato de comida. Mas será que a lei enxerga a coisa de um jeito tão limitado assim? A resposta é um grande não. No direito brasileiro, o conceito de alimentos é muito, mas muito mais amplo do que só o que vai no prato. Ele cobre tudo o que é necessário para uma vida digna. Pensa só: vestuário, moradia, educação, saúde e até lazer e cultura. O objetivo final não é só matar a fome, mas garantir a dignidade da pessoa. E isso nos traz direto para o coração do debate. Se esses valores são para garantir necessidades básicas, essenciais para viver com dignidade, faz algum sentido o Estado vir e cobrar o imposto em cima disso? É exatamente aí que o conflito, tanto jurídico quanto moral, aparece. A base para essa nossa análise vem de um estudo bem detalhado sobre o assunto. E olha, esse documento, lá de 2005, já montava um argumento super sólido contra a cobrança de imposto na pensão alimentícia. Ou seja, essa discussão não é de hoje, ela já vem de longe. E a ideia central do estudo é muito forte. Essa citação já diz praticamente tudo. A tributação é chamada de injusta, indevida e agride a moralidade da família brasileira. Então, para quem escreveu, a questão não é só de dinheiro, é uma questão moral mesmo, que mexe com a própria base de proteção da família. Para a gente entender o argumento jurídico, é fundamental separar as duas coisas, o que é renda e o que são alimentos. Renda, para a lei, é aquilo que vem do trabalho, do capital, e que faz o patrimônio de alguém aumentar. Já os alimentos, não. Eles nascem de um dever de família, e o objetivo não é ter lucro, de jeito nenhum, mas sim garantir o direito à vida. Então, a chave de tudo está nessa expressão, acréscimo patrimonial. A lei de impostos define renda como algo que aumenta o patrimônio, que te dá uma nova disponibilidade de dinheiro. A grande pergunta que o estudo faz é: a pensão alimentícia se encaixa nisso? Ela gera um acréscimo? E a conclusão é que não se encaixa. A pensão não cria riqueza nova. É como pensar numa torta que já pertence à família. A pensão alimentícia só corta uma fatia dessa torta e entrega para quem precisa dela para viver. Não tem acréscimo nenhum, é só uma transferência de um patrimônio que já existia. E se não tem acréscimo, não deveria ser chamado de renda para cobrar imposto. Tá, mas e quando a pessoa que deveria pagar, o devedor principal, não tem como pagar? A lei brasileira é inteligente. Ela prevê uma rede de segurança para garantir que a criança ou quem quer que precise não fique na mão. Essa é uma pergunta crucial no direito de família. Porque, se a primeira linha de defesa, a primeira responsabilidade falha, o sistema tem que ter uma resposta. Tem que chamar outros responsáveis para cumprir essa obrigação. E a resposta está nesse conceito aqui, a pensão avoenga. É um nome um pouco diferente, né? Mas é o termo jurídico para descrever a responsabilidade dos avós de pagar ou até de complementar a pensão quando os pais não têm condições de fazer isso sozinhos. É importante entender que essa responsabilidade funciona em etapas, como uma escada. Os pais estão sempre no primeiro degrau, são os devedores principais. A obrigação só sobe para os avós depois de se esgotar toda e qualquer tentativa de cobrar dos pais. Ou seja, os avós entram para complementar, para tampar um buraco, e não para dividir a conta desde o comecinho. A obrigação de pagar a pensão é levada muito a sério pela justiça. E por causa disso, o sistema jurídico foi criando ferramentas cada vez mais modernas e eficientes para garantir que os pagamentos realmente aconteçam. E esse número aqui é de impacto. A justiça pode ordenar que até 50% dos rendimentos líquidos de uma pessoa sejam descontados diretamente na folha de pagamento para cobrir a pensão. É uma medida bem forte, pensada para garantir que o dinheiro chegue onde precisa chegar. E além do desconto direto no salário, existem outras ferramentas bem poderosas. O nome do devedor pode ir para o protesto, igual qualquer outra dívida, o que suja o nome na praça e dificulta o acesso a crédito. E, claro, tem a medida mais extrema de todas, que é a prisão civil. Mas aqui um ponto crucial: a prisão não é a primeira solução. Longe disso. Ela é o último recurso, reservado para aqueles casos que a lei descreve como voluntário e inexcusável.
O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa pode pagar, tem condições, mas simplesmente se recusa a fazer isso, sem ter uma boa desculpa. No fim das contas, quando a gente junta todas essas peças, desde a definição super ampla do que são alimentos, até essas medidas bem duras para forçar o pagamento, tudo aponta para um princípio maior, uma ideia central. A pensão alimentícia não é só sobre uma troca de dinheiro de uma mão para outra. É sobre tornar real um direito humano fundamental, que está lá, garantido na nossa Constituição, o direito de ter uma vida com dignidade. Toda essa engrenagem complexa da lei existe para proteger esse princípio. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante. A maneira como a lei decide tratar a pensão alimentícia diz muito sobre os valores de uma sociedade. A grande questão que fica é: o sustento dentro de uma família deve ser encarado como uma mera transação econômica ou como a base de um direito fundamental e inegociável? Fica aí o pensamento.